E aí, fala senhores, muito bom dia, um salve a todos os NoFapers, praticantes de NoFap espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve à vida 2%, a uma vida gloriosa, uma vida seletiva e uma vida que a minoria se despertaram e estão vivendo. É para esses que eu estou falando nessa manhã de terça-feira. Agora são exatamente 11 horas da manhã e deixa eu falar algo para vocês. Pensa num sol escaldante, extremamente quente, mas desde o dia que eu descobri o poder da energia do sol, o poder de expor o teu corpo no sol, eu simplesmente faço questão de gravar exatamente nesse horário. Eu geralmente sempre acordo por volta das 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, sem despertador, cheio de energia e vitalidade. E a parte da manhã geralmente eu faço minha higiene mental, minha meditação, minha leitura, minha reprogramação mental. Faço alguns movimentos para liberar a energia e logo em seguida eu simplesmente pego o celular aqui e começo a gravar para vocês. A minha manhã, então, ela tem um ritual que é sagrado e que simplesmente eu não abro mão disso. É o que faz com que eu tenha a mentalidade predisposta para iniciar o dia. Senhores, o episódio de hoje, eu quero falar para vocês, episódio 128, eu quero falar para vocês sobre o efeito Gentleman. Em 30 dias, você consegue incorporar, personificar esse arquétipo de um gentleman. Eu sei que hoje em dia, se você entrar nas redes sociais aí, se você entrar no YouTube, vai ter muitos vídeos ensinando como você a cuidar da sua aparência, como você a fazer uma higiene, como você fazer a sua barba, o seu cabelo, um estilo de roupa. Mas deixa eu falar algo para vocês. Existe um hack extremamente gratuito. Se é gratuito, obviamente, então você não paga nem um centavo, aonde você simplesmente consegue manipular a sua energia ao ponto de que você consiga incorporar o arquétipo de um gentleman. Para você que não sabe o que é um gentleman, Crispim, não sei o que é isso, explica para mim, senão não vou nem ficar nesse vídeo, beleza? Vou explicar para você o que é um gentleman. Gentleman é sempre aquele cara que você provavelmente já assistiu em algum filme, onde ele é o galã, onde ele é o cara extremamente posturado, um homem de respeito, um homem viril, um homem higiênico, com postura, com tônus vital elevado, um homem de presença, um homem com fala pausada e magnética. É geralmente o cara que vai ser o ator principal do filme. Então, por exemplo, você pega um filme e você assiste lá Leonardo DiCaprio. Todos os filmes em que ele atuou como personagem principal, ele simplesmente incorporou o arquétipo do gentleman. Você sempre vai perceber que um cara que está vibrando nessa energia masculina, nessa energia de domínio, de comando, ele sempre vai estar utilizando como poder oculto a energia vital e a energia sexual. O dia que você entender isso, você vai saber que você tem em suas mãos um poder extremamente oculto e que quase ninguém fala disso. Quando eu falo que quase ninguém fala disso, não é muitas vezes porque é algo oculto e as pessoas não podem falar. Não. Muitas vezes é porque as pessoas não têm acesso a esse conhecimento. Como, por exemplo, você vai ver muitas vezes alguns outros canais aqui no YouTube que também falam sobre esse movimento de NoFap, retenção seminal. E, obviamente, isso é muito bom. Quanto mais propagarem esse tipo de conteúdo, é extremamente importante para vocês. Mas, se vocês olharem um pouco mais a fundo, vocês vão perceber que dentro desses conteúdos falta profundidade. A maioria das pessoas vão sempre falar das mesmas coisas, mesmo tipo de conteúdo. Ah, você vai ter mais energia mental. Ah, você vai ter menos cansaço. Ah, você vai ter menos isso. Mas poucas pessoas conseguem se aprofundar dentro desse conhecimento sobre retenção seminal e o poder que essa energia tem para vocês. Então, esse conhecimento muitas vezes não é colocado para as pessoas. E no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês então o porquê que ao você ficar
30 dias em retenção seminal. Lembrando que aqui é retenção seminal. Tem pessoas que muitas vezes são casados aqui no grupo, aqui no canal, e pergunta: Crispim, mas eu tenho uma parceira e como que faz para eu praticar retenção seminal? Se eu ejacular eu perco os benefícios? Primeiro vamos definir 2 pontos. A parte mais importante de todo o conteúdo voltado a NoFap é você não assistir pornografia, nenhum conteúdo erótico, semi-erótico e nem se masturbar. Aqui você já vai obter benefícios, que é o teu cérebro se desvencilhando de todos os malefícios causados pela pornografia e pela masturbação, que obrigatoriamente já está ligado à sua energia sexual. Primeiro, a pornografia vai desregular o teu cérebro, vai desregular todo o seu sistema de dopamina, vai causar um fenômeno chamado dessensibilização, que é a perda da sensibilidade por coisas naturais. Então você vai ser uma pessoa que não vai ter mais prazer em coisas normais do dia a dia, você sempre vai precisar se afundar mais ainda nesses tipos de conteúdos pornográficos e eróticos, justamente para você obter mais prazer. Então quando você automaticamente para com isso de pornografia e masturbação, você já vai sim ter mais energia, porque obviamente dentro de uma relação, de um relacionamento, a não ser que você esteja conhecendo a garota agora, e talvez pode ser que vocês transem todos os dias, mas meu irmão, se você casou, você sabe do que eu tô falando. Sexo vai ser uma vez no mês e olha lá. Por quê? Porque o período normal de fertilidade da mulher é um período específico do mês. Então vai ser algo, por exemplo, dentro do mês vai ter um período ali de aproximadamente 3 a 5 dias que a mulher fica com vontade. Mas pode ser que não faça todos os dias, então, vamos supor aí, a quantidade de relação sexual que você vai ter dentro de um casamento é um pouco menor mensal. E é o modo normal. A gente precisa tirar esse senso de sexualização, de que tem que ter sexo todo dia. Isso é uma mentira que foi criada também pelo sistema, principalmente ocidental aqui, pornográfico. Então, se você é casado, você já vai ter benefícios extremamente poderosos. Mas aqui eu estou falando agora de retenção seminal, para você conseguir incorporar um arquétipo de um gentleman, cheio de energia, de vitalidade, e aqui é voltado justamente para a retenção seminal. Por que, Crispim? Porque quando você praticar a retenção seminal, você potencializa ainda mais a sua energia vital e a sua energia sexual. Sempre que um homem estiver de saco vazio, ele vai obrigatoriamente se sentir mais inseguro, menos bonito, menos atraente. Isso inevitavelmente vai mexer com a autoestima, então automaticamente esse cara já perde um pouco do brilhantismo e do magnetismo pessoal. Então, senhores, em 30 dias eu garanto para qualquer um de vocês, qualquer um, e quando eu falo qualquer um aqui, não importa o seu nível de feiura, tá? Não importa o seu nível social, se você é de uma classe baixa socialmente falando, não importa o seu estado financeiro, se você é de classe baixa, se você é de classe média ou se você é de classe alta, não importa. Qualquer pessoa que simplesmente praticar retenção seminal vai conseguir incorporar esse arquétipo. Inevitavelmente, meu irmão, você vai se tornar mais atraente, mais bonito. Crispim, mas para quem é feio, como que esse efeito, antes de eu começar a explicar aqui para vocês, por que para alguém feio também vai funcionar? Deixa eu falar um negócio para vocês. A intuição universal e mundial não respeita a aparência. A gente foi criado para pensar assim, eu sei, eu também já pensei muitas vezes assim, mas a intuição universal, tanto masculina como feminina, o famoso feeling, nós, essencialmente falando, isso através do sexto sentido da intuição, nós somos programados para respeitar energia e vibração. Cara, o dia que você entender isso, que as pessoas não respeitam a aparência, não, elas respeitam vibração, e eu vou explicar isso pra vocês. Como, por exemplo, muitas vezes você vai ver um cara que ele não é tão bonito aparente, mas é um cara de bons hábitos. É um cara que automaticamente não está assistindo pornografia, não está drenando sua energia através da masturbação, e você vai perceber algo interessante. Esse cara impõe respeito. Ele tem como se fosse em volta dele, eu vou falar um pouco mais profundo daqui a pouco, uma aura. Então, dentro desse pressuposto, você vai entender que na realidade é a sua energia que manda no ambiente, é a sua energia que manda no local que você está. Senhores, eu vou aprofundar aqui agora para vocês, mas antes disso, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo 2% se você está presente nesse vídeo, e também vai ter um comentário aí escrito lista de presença. Eu quero que você coloque um check-in aí embaixo, e eu vou saber que você
passou por esse vídeo. Senhores, no episódio de hoje então eu vou falar para vocês 6 pontos do porquê você consegue simplesmente incorporar esse arquétipo que eu falei para vocês de um gentleman, simplesmente praticando a retenção seminal. Tem um drone voando aqui em cima de mim. Senhores, vamos lá então. Primeiro ponto: quando você então pratica a retenção seminal por 30 dias, e quando eu falo 30 dias é o período suficiente para o teu corpo fazer um reabastecimento dos teus sêmen, é o tempo suficiente para o teu corpo fazer um reabastecimento da sua energia e do seu tônus vital, é um tempo suficiente para o teu organismo ser repovoado com vitaminas, minerais, nutrientes, novas células, uma reformulação nova do seu DNA, simplesmente pelo fato de você não estar desperdiçando minerais, vitaminas e nutrientes que obrigatoriamente e inevitavelmente você desperdiça sempre que você está em processo de ejaculação constante. Então vamos lá, primeiro ponto: magnetismo pessoal. Sempre que vocês pensarem que NoFap é uma besteira ou retenção seminal é uma falácia, é por isso que eu coloquei aqui para vocês, em 30 dias. Você vai ter que testar, meu irmão. Inclusive você aí, meu brother, que já colocou em prática por pelo menos 30 dias, comenta aqui embaixo os efeitos benéficos que essa prática trouxe para você em níveis de energia, autoconfiança, motivação, magnetismo pessoal, sorte, atração de mulheres, atração de dinheiro, atração de oportunidades. Pode colocar aqui embaixo. Mas o mais interessante é que eu coloquei um número mínimo aqui para vocês de 30 dias, mas como vocês vão ver aí também nos comentários, tem pessoas com 3 dias, tem pessoas com 7 dias já vivendo tudo isso que eu estou falando para vocês, que vocês viveriam em 30 dias. Então assim, coloquei 30 dias para não parecer loucura. Mas meu irmão, em 3, 4, 5, 7 dias de retenção seminal, você já começa a ver os primeiros sinais dessa grande transformação e dessa grande energia brotando dentro de você. Então, primeiro ponto, magnetismo pessoal. Essa é a forma mais importante que a retenção seminal vai incorporar dentro de você. E você simplesmente vai personificar um gentleman. Crispim, por que eu deveria personificar um gentleman? Você deveria se personificar justamente porque um cara assim traz mais oportunidades. Inevitável. Um mundo onde todo mundo está parecendo um zumbi, um cara com postura, com elegância na fala, com uma elegância nas palavras, com uma energia vibracional, sexual forte. Meu irmão, não tem como você não se destacar, não tem como as pessoas não olharem para você, não tem como você não ser o centro das atenções. Isso de forma inevitável. Sempre lembrando que o propósito da prática não é justamente isso, querer chamar a atenção, mas é inevitável. Então, primeiro ponto, magnetismo pessoal. Magnetismo pessoal. Sempre que eu falar magnetismo pessoal, vocês lembram de um ímã. Um ímã que automaticamente, quando conectado em outro ímã ou em um ferro, ele vai simplesmente fazer o poder de atrair. Magnético. Você fica imantado. E não sei se vocês sabem, mas uma barra de ferro, quando ela está sob o poder de um ímã imantado, ela simplesmente consegue erguer 12 vezes o seu peso. Isso significa o quê? Que um ímã tem uma potência de 12 vezes mais. Então isso significa que se você ficar em retenção seminal, você simplesmente vai se tornar uma pessoa mais magnética 12 vezes mais. Aqui entra a grande questão. Não importa se você é feio, de aparência. Você simplesmente vai se tornar um cara mais atraente. E muitas vezes você não vai saber explicar, mas é no campo eletromagnético. O ímã, você consegue ver a força dele de forma energética falando, como que ele atrai, você não consegue saber, olhar assim, a olho nu. Mas é inevitável, se você chegar com um ímã perto de um ferro, ele vai puxar. E se você imantar uma barra de ferro, ela vai conseguir levantar 12 vezes mais. Então, meu irmão, quando eu falo de magnetismo pessoal, não entenda como uma atração barata, não. É algo muito, mas muito mais profundo. É a capacidade de você atrair 12 vezes mais alguma coisa. E aí não tem o que fazer. Você simplesmente vai se tornar um cara sortudo, um cara de sorte. Por quê? Porque o magnetismo pessoal vai simplesmente colocar do seu lado uma das maiores leis universais que o próprio Criador estabeleceu nessa terra, chamado Lei da Atração. Que você simplesmente atrai tudo aquilo que você pensa,
tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você vê de forma intencional e tudo aquilo que você deseja. Então imagina se você está sobre esse poder de imã que atrai 12 vezes tudo aquilo que você pensa, fala, deseja. Ah, cara, você consegue simplesmente tudo aquilo que você quiser. E esse é o poder do magnetismo pessoal. E aí sim, você se torna um gentleman. Imagina comigo, você num ambiente social, onde tem outras pessoas, e lembre-se, o padrão, 98% das pessoas estão viciadas. Então, provavelmente naquele ambiente, pode ser que você seja o único. Há uma grande chance, viu? Se você está num ambiente de 100 pessoas, é só você que pratica a retenção seminal ali. Há uma grande probabilidade, quase que certeira, até mesmo porque esses 2% que praticam estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então você é o cara único ali. Ah, meu irmão, a concorrência é zero. Você simplesmente se torna o cara imantado pelo poder do magnetismo pessoal. Senhores, só esse primeiro ponto que eu citei para vocês, fala aí. Vale a pena ou não? Ô, meu irmão, isso aqui é sensacional. Então, magnetismo pessoal, isso é extremamente brilhante. As pessoas vão te notar, inevitavelmente. Isso é algo mágico. Uma pessoa que tinha bastante isso, quando passou aqui nessa terra, foi Jesus. Pensa num cara imantado. Esse cara é imantado. Inclusive tem um episódio onde eu falo sobre o poder da retenção seminal, os milagres de Jesus e o poder da retenção seminal. E vocês vão entender. Vou deixar fixado para vocês no final desse vídeo, tá ok? Não precisa sair do vídeo aqui, eu vou deixar fixado para vocês no final, para vocês assistirem e vocês vão ligar essa informação de que eu falei para vocês. Jesus era um cara extremamente imantado, e ele é, obviamente. Senhores, segundo ponto. Ao você praticar então a retenção seminal, você vai incorporar algo chamado olhos com vida. Os teus olhos é a janela da alma. É pelos teus olhos que as pessoas vão olhar e enxergar a verdade em você, aquilo que você está falando. E sempre que vocês olharem para vídeos, ou melhor dizendo, para filmes onde tem um cara personificado em um gentleman, você vai perceber que os olhos dele é profundo. É o cara sedutor, encantador, é o cara que fala com os olhos, sorri com os olhos. E automaticamente, ao você praticar a retenção seminal, os teus olhos ficam puros. Ao mesmo tempo que vem uma pureza de uma pomba, vem com a astúcia de uma serpente. Aquilo que Jesus, obviamente, ensinava, seja manso como uma pomba, mas também astuto e prudente como uma serpente. Os teus olhos ficam assim, você consegue ao mesmo tempo seduzir e ao mesmo tempo ser puro com os olhos. Então esse também é um dos poderes extremamente fantásticos de você simplesmente ficar 30 dias retendo o teu sêmen. Você vai simplesmente ter os olhos com vida. E automaticamente isso te torna um cara mais atraente. A partir do momento que as pessoas enxergarem vida nos seus olhos, automaticamente vem o respeito, vem a admiração e também vem a atração. Olhos com vida. Terceiro ponto. A fala calma. Sempre que você olhar um cara que está com a energia vital, a energia sexual dele alta, ele inevitavelmente vai ter uma fala calma. Isso você pode, obviamente, ver nos vídeos ou nos filmes. Sempre que você ver um cara que tem o domínio próprio, o domínio da sua energia, ele inevitavelmente vai ser um cara mais calmo na hora de falar. Você sempre vai ver quando alguma pessoa está descontrolada dentro de um debate, ela vai tentar comprovar a tese dela gritando. Sempre que você estiver num ambiente onde um cara estiver completamente inseguro, ele vai gritar, ele vai esbravejar, ele vai tentar dominar o ambiente com uma energia, uma vibração baixa. O resultado disso é o quê? Insegurança, nervosismo, o cara parte para agressão, justamente por não ter o controle dessa energia. Então, quando você tem sob o seu controle essa energia, justamente por você estar no processo de retenção, por pelo menos 30 dias, você simplesmente vai ter uma fala muito mais calma. E deixa eu falar algo para vocês. A calma na fala, ela é extremamente ligada à sabedoria. Então sempre que você vê um cara falando de forma calma, posturada, todo mundo vai olhar e vai dizer, porra, esse cara é sábio. Pensa num cara inteligente. O cara não grita, o cara fala, o cara simplesmente expõe os argumentos de forma mansa,
prudente e certeira. Isso te torna um cara muito mais afiado. Deixa eu ficar um pouco nessa sombra aqui, porque o sol está extremamente quente. Então a fala sua vai ficar calma. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, energia. Inevitavelmente, com 30 dias de retenção seminal, senhores, você vai ter muito mais energia. Isso é fantástico. Quando eu falo ter mais energia, é você entender que 98% das pessoas estão com o corpo inteiramente inflamados, drenados e cansados, justamente porque eles desperdiçam o sêmen, a energia sexual. Por exemplo, um dia como esse aqui, ó, deixa eu só clicar aqui, vamos ver se a gente consegue focar lá no fundo. Não deu para focar muito, mas aqui, ó, tem um lago aqui atrás. Então, um dia como esse era para estar cheio de gente correndo aqui nesse lago, exercitando, movimentando o corpo, fabricando mais energia ainda através do exercício e da prática de atividade, mas, meu irmão, tá todo mundo cansado. Num horário como esse aqui, tá todo mundo de barriga para cima, deitado no sofá. Ou quando não, trabalhando. Mas quem não está trabalhando, garotada, molecada, no auge aí dos seus 13, 14, 15 anos de idade, era para estar transmutando essa energia, mas não consegue porque não tem energia vital, não tem energia sexual. Então o quarto ponto é exatamente isso. Você vai se personificar num gentleman porque você tem energia vital. Um filme chamado Sem Limites, você consegue assistir até mesmo no YouTube de forma gratuita em HD. Vai mostrar um homem chamado Ed Moura. Ele simplesmente toma um comprimido que ele consegue acessar 100% do cérebro. A partir do momento que ele acessa 100% do cérebro, ele se torna um cara extremamente inteligente, energético, cheio de vitalidade. Você vai perceber no filme que ele vai cortar o cabelo, ele muda a sua casa, ele faz uma limpeza, ele tira toda a sujeira, ele veste uma roupa mais bonita e do nada, depois de tomar um simples comprimido, esse cara se personifica, até mesmo no corte de cabelo, no brilho do olhar, na postura, um gentleman. O que seria isso? Isso é retenção seminal. É a pílula que faz você acessar 100% do teu cérebro. Cara, você já imaginou o que é isso? Acessar 100% do teu cérebro? Agora imagina comigo, você começar o ano de 2026 com essa energia, com essa personificação. Eu falo pra vocês, não tem como o seu 2026 dar errado. Não tem como o seu 2026 dar errado se você simplesmente se personificar nesse arquétipo utilizando a sua energia sexual, energia vital. As oportunidades vão brotar do nada pra você e você simplesmente vai ser um cara extremamente atraente e atrativo. Quinto ponto é o famoso fenômeno que a maioria das pessoas buscam, algo chamado aura. Até hoje eu não vi alguém explicando como você farmar aura. Farmar aura não é fazer um grande feito, como as pessoas imaginam, né? Porque geralmente quando você vai ver algum vídeo relacionado à aura, você sempre vai ver falando sobre algum meme. Então alguém que falou alguma coisa bonita ali, todo mundo, uau, farmou aura. É um jogador que faz uma jogada mágica e todo mundo fala, uau, farmou aura. É alguém que tem um conhecimento absurdo num debate e você diz, nossa, esse cara tá repleto de aura, mas afinal, o que é aura? Aura é o seu estado vibracional e energético invisível, que faz com que o seu campo eletromagnético irradie de uma forma extremamente poderosa a sua energia vital, que é a sua energia sexual. Isso é aura. Crispim, a aura dá para ser vista de forma eletromagnética? Não. Mas os seus feitos e efeitos todo mundo consegue perceber. Aí sim, é o cara que simplesmente irradia uma autoconfiança, um brilhantismo, uma energia tão boa que todos querem estar à sua volta, perto de você, te ouvir falar, ouvir seus conselhos, simplesmente porque você consegue fazer tudo muito bem feito, simplesmente por conta da aura. E com 30 dias de retenção seminal, você simplesmente consegue isso de uma forma extremamente poderosa. E antes de eu falar para vocês o último feito, que ao vocês ficarem 30 dias em retenção seminal, vai fazer com que vocês incorporem o arquétipo de um gentleman, eu quero avisar vocês que a promoção da Black Friday eu ainda estou mantendo para vocês. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Tem um comentário onde vai estar os 10 livros meus, onde eu escrevi durante 5 anos da minha vida, todas as minhas experiências com vários hackers,
vários títulos para que você simplesmente consiga se desvencilhar de vez do vício em pornografia e masturbação. Tem um checklist que vai do 0 aos 90 dias, seguindo todos os dias com insights, mentalidade e tudo mais. Então eu vou deixar fixado aqui para vocês, lembrando que o valor de cada livro, você automaticamente, assim que eu tirar essa promoção, você vai ter que pagar R$20 em cada livro. Então se você for comprar os 10, você vai ter que gastar R$200. E aqui eu estou deixando esses 10 livros para vocês por apenas R$65, então vale muito a pena. E abaixo desse comentário, nesse mesmo comentário, eu vou deixar para vocês também fixado aí as 48 leis da retenção seminal. É um livro que eu escrevi com base nas leis universais da retenção seminal, especificamente voltado só para a retenção seminal, onde você simplesmente vai aplicar uma lei por dia e você simplesmente vai ter a sua vida transformada e obrigatoriamente colher de todos os frutos dessa gloriosa energia, porque é uma energia que, se você a respeita e a conduz e a segue, ela simplesmente te traz o retorno. Obviamente, tão certo como a lei da gravidade, a lei da recompensa, a lei da semeadura, essas leis são universais que Deus colocou e automaticamente também tem a lei da retenção seminal. E por último, o último fenômeno. Eu estou segurando aqui debaixo da sombra porque está extremamente quente o sol. Muito quente mesmo, deve estar uns 45 graus aí, sem brincadeira. Depois ainda tem mais um perfil para terminar. Sexto ponto então, zero medo. Senhores, depois que você fica por pelo menos 30 dias praticando retenção seminal, parece que o medo, a insegurança, a ansiedade, a depressão simplesmente desaparecem. E por que desaparece, Crispim? Desaparece pelo simples fato de que você está tendo dentro de você a energia da vida, a maior força que você poderia ter, você simplesmente vai canalizar dentro de você, que é automaticamente a sua energia vital. E aí, meu cidadão, o medo simplesmente desaparece. Que medo é esse? O medo de falar em público, o medo do que as outras pessoas pensam ou vão dizer, o medo de falhar, o medo de errar, o medo de qualquer coisa, o medo com relação ao futuro, o medo com relação a você ter dinheiro ou não. O medo e a insegurança que você tiver com qualquer situação simplesmente vai desaparecer, porque você se torna uma pessoa sem limites. Esses 6 pontos que eu citei para vocês simplesmente te transforma em um gentleman. E aí eu gostaria que você comentasse aí embaixo. Já passou por essa experiência? Já teve a experiência de qualquer uma dessas falas que eu falei para vocês aí? Seja o magnetismo pessoal, seja fala com calma, seja os olhos com vida, seja a energia, seja a aura, ou seja o zero medo? Já passou por isso? Quero que você comente aqui embaixo. Vamos bombardear esse comentário aqui. Eu quero que vocês engajem bastante esse comentário, porque o YouTube agora está direcionando para mais pessoas e nós estamos alcançando outros 2% que ainda estão adormecidos. E automaticamente nós vamos levantar esses homens simplesmente pelo conhecimento. Senhores, até o nosso próximo episódio então. E se você assistiu esse vídeo até o final, você vai escrever aí embaixo: eu sou um gentleman. Para você que não sabe escrever, até mesmo porque é uma palavra em inglês, dá uma olhada no título aí, você simplesmente vai escrever e eu vou saber que você assistiu até o final e entendeu esse tipo de conteúdo. Beleza, senhores? Até o nosso próximo episódio então, eu fico por aqui. Comente, curta e compartilhe. A parte mais importante, eu vou saber que esse conteúdo chegou até você. Até o nosso próximo episódio então. Valeu!